Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, mais um programa para vocês. Bom, para quem acompanha o programa, e você pode acompanhar de várias maneiras, pelo YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, como você quiser, já deve estar acostumado a me ouvir dizer o seguinte: se há alguma solução, ela vem pela ciência. Eu não conheço outro caminho, né? Então, é isso que eu acho e é essa linha de trabalho que eu levo aqui no programa. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto super interessante. Posso até dar uns aperitivos, quer dizer, a pecuária brasileira, por exemplo, está cansada de apanhar como a grande causadora de gases de efeito estufa, enfim, de desmatamentos, coisas que não é bem a realidade, mas, enfim, seja por questões ambientais ou por questões comerciais, que é o caso da União Europeia, a pecuária tem apanhado muito. E os pesquisadores trabalham, evidentemente, ou para melhorar a emissão de gases que todos nós emitimos, né, quando fazemos alguma coisa, andamos de carro, de avião, ou o que seja, os animais também. E hoje o assunto é mas super interessante. Eu vou conversar com a pesquisadora da Universidade de São Paulo, a gloriosa USP, Laís Abreu. Ela fez um trabalho de pesquisa muito interessante, fazendo uma comparação entre animais na fase de reprodução e tal, sem tecnologia, quer dizer, vamos falar monta natural, vai? Acho que é isso. E outros com um sistema de tecnologia que no Brasil é muito difundido, cresce mais de 2 dígitos por ano, que é a prática da inseminação artificial por tempo fixo. E ela vai nos contar como é que foi a pesquisa, a metodologia, etc, etc, e os resultados que são surpreendentes. Só que eu não vou fazer spoiler. A Laís Abreu é que vai contar para a gente. Laís, muito bom dia, muito obrigado pela sua atenção e disposição. E vamos começar contando, né? Como é que é esse teu trabalho? Vamos lá, bom dia, bom dia a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouquinho dos nossos dados, para nós é de alto interesse. E realmente, né, como você comentou, já antecipando um pouco, a gente viu essa preocupação, né, e realmente uma mudança de mercado, e nós, principalmente que estamos ainda na academia, acho que a gente tem que se antecipar de todas as formas, né, estudar, né, possibilidades e sempre pensando em ser mais eficientes para ajudar a nossa pecuária. Que além de uma cultura, tem uma economia gigante, né? Então, assim, tem uma importância, tem uma relevância da gente estar estudando isso. Então, focando nisso tudo, né, a gente pensou como que a reprodução pode impactar nesse segmento, porque pode parecer um pouco distante, né, juntar reprodução com emissão de carbono. Mas a partir do momento que a gente fala de cria, né, que tudo se regula, o ciclo da pecuária pelo bezerro, preço do bezerro. Então, a cria tem uma importância muito grande. Então, só a ocupação da cria na área de pastagem aqui no Brasil, 70% da ocupação de pastagem é pela cria. Então, assim, a gente precisa, né, sempre os olhos estão voltados para a cria para ela ser mais e mais eficiente. Então, dessa forma, como que a reprodução poderia impactar nesse sentido? Então, nós pensamos numa fazenda que não utiliza tecnologia, é óbvio que entra também uma questão nutricional, né, porque tem que ter essa preocupação com o bem-estar, né, é multifatorial o resultado reprodutivo, então a gente pode falar que a IATF faz milagre, porque também não é assim. Mas partindo de um sistema que a gente une essas tecnologias, onde a principal ferramenta seria a IATF do ponto de vista reprodutivo, comparando com um lugar, né, uma fazenda que não utilizaria, a gente conseguiria ter sistemas mais eficientes, né, de ocupação de terra e de resultados. Né, de que forma? Então, se eu coloco um sistema utilizando reprodução assistida, né, a gente precisa de menos animais ao longo do tempo para ter uma mesma produção de bezerros. Então, a gente pega dados reais de uma fazenda no interior de São Paulo, né, localizada em Lavínia. A gente tem um banco de dados que dá subsídio para todos os dados que a gente tem também. E a gente montou, né, a gente criou cenários, simulações, né, com fórmula matemática, com metodologias validadas para encontrar esses resultados. Então, a gente partiu de uma base de 1.000 animais para cada sistema. Então, o primeiro sistema, né, só reforçando, com tecnologia, com a IATF, e outro sistema não, que seria a monta natural, né? Então, a gente considerou as categorias animais em cada sistema. Então, bezerros, machos e fêmeas, novilhas, né, de várias categorias, 14, 24, 24, 36, 36, 48 meses, e vacas.
E a gente considerou a unidade animal de cada uma dessas categorias dentro da propriedade, nos 2 sistemas. Os 2 em sistema de pastejo, e depois a gente foi ver a produção final. Então, esses 1.000 animais teriam que produzir 800 bezerros, sendo que os machos seriam destinados para o mercado, né, para venda, e as fêmeas para reposição. Então, assim, as fêmeas na fazenda, os machos vão ser vendidos. Então, no sistema que usa tecnologia, para produzir essa quantidade de bezerros, foram necessários 1.000 animais. No que não usa, foram necessários 335 animais a mais. Então, a gente já parte de um número diferente de um sistema para o outro. Assim, eu preciso de mais animais para produzir a mesma coisa. Isso por quê? Porque como a taxa a idade ao primeiro parto é menor quando você utiliza reprodução e a taxa de desmame é maior, né, comparado com outro sistema, você já consegue que os animais fiquem gestantes em menos tempo, então ocupem menos espaço, né, enquanto no outro sistema, né, possivelmente os animais fiquem numa média de 3 anos dentro da fazenda para gerar o primeiro bezerro. Assim, você tem todo um gasto, né, uma utilização de recursos que poderia ser evitado utilizando a tecnologia. Basicamente, esse foi o projeto, e nós encontramos, né, os resultados de emissão de um sistema para o outro, depois a gente colocou isso em valor, porque há um mercado já de carbono, né, principalmente na Europa, já bem estabelecido. A gente pegou esses valores que eles têm, essa cotação, e converteu para real, para tornar isso um pouco mais palpável para nós, apesar de que aqui ainda é um pouco complexo como que a gente vai usar isso no futuro. Mas é uma informação super a favor, né, porque o que a gente consegue falar agora, se o produtor, né, tiver esse nicho de mercado em um futuro, né, breve, ele já consegue ser mais eficiente utilizando a tecnologia reprodutiva. Sem contar, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando que você está falando da parte só reprodutiva e tal, mas a diferença entre você manter um rebanho de 1.400 cabeças e um de 1.000, só aí, em termos financeiros, é um valor absurdo, né? Sim, Sem fora con- operacional, né? Sem contar também que uma parte que me chamou a atenção no texto que eu li, nos textos que eu li, é a questão da reprodução ali com 12, 24 meses, né? Quer dizer, muito mais jovem o animal. Quer dizer, você não desperdiça tempo com uma fêmea que passa 1, 2 anos sem emprenhar, não é isso? Sim, sim. Tudo A gente isso sempre fala, significa. Ah, perdão. não, a gente sempre fala da importância, é lógico que há uma importância com os animais, mas a gente tem a fazenda como empresa também, né? Então, esse animal é um rendimento que, tipo, por exemplo, se a fazenda não te render mais do que a poupança, né? Melhor vender a fazenda e produzir, né? Investir em algum outro lugar. Então, assim, o animal ele tem um custo dia, né? Então, além disso, essa preocupação com os recursos. Então, o animal está gastando terra, ele está gastando água, né? É óbvio que, né, tudo isso entra na conta. E vocês mexeram não só com o carbono, né? Também com o óxido nitroso, né? Que é o xixi, não é isso? Isso, a gente utilizou essas duas porque, né, quando nós estávamos estudando, né, para elaborar o estudo, seriam 2 grandes pontos que chamam a atenção na parte né, de emissões. Então, a gente fez esse cálculo tanto para os animais quanto para os dejetos dos animais, porque também entra na balança, mas todos foram somados na conta final, né, nessa diferença que a gente encontrou. Então, mas tudo isso entrou na conta, a gente utilizou fatores, né, existem coeficientes já bem determinados, né, estabelecidos para a gente fazer esses cálculos. A gente usa um fator chama o fator de aquecimento global, que ele toma como base o gás carbônico, né, que seria um gás padrão, e a partir disso a gente usa esses resultados convertidos para CO2 equivalente. Então essa foi a unidade final. Mas é uma metodologia já bem validada, né, para o pessoal que já conhece, não é algo muito, a gente não teve que elaborar muitas fórmulas, já tem uma metodologia para esses cálculos. Uhum. Tem, inclusive o IPCC tem Isso, mil isso. coisas. Agora, em termos, não sei, você acha que com certeza sabe, em termos econômicos, você usar o IATF, né, a técnica da inseminação, você faz ao mesmo tempo várias coisas, né? Você insemina animais jovens, você não tem aquela coisa de ter que ter touro, você tem resultado mais rápido, quer dizer, as vantagens são muito maiores do que apenas o resultado que você mostrou na tua pesquisa, né? Esse do carbono seria realmente um bônus, porque o fato da utilização da tecnologia, principalmente do ponto de vista genético, é muito positivo.
Então, né, trabalhar com essa estação de monta, com animais que, né, vão parir no momento mais positivo para o bezerro. Então, além do incremento genético, né, uma melhor facilidade de cuidar desse bezerro no momento certo, né, fora os outros ganhos operacionais de equipe. Então, assim, a ferramenta da ETF, ela realmente foi uma revolução muito positiva. O que nós tentamos mostrar agora é como que ela ajuda ainda, né, nessa parte ambiental. Então, assim, ela pode, né, futuramente, como é um nicho de mercado, ser uma renda extra para o produtor, né? Não sabemos quão bem ele vai conseguir comercializar isso, mas quando isso estiver melhor definido, né, a gente até fez um cálculo, por exemplo, do que ele teria investido para o faturamento. Então, se esses 400 bezerros lá no final da nossa conta que ele vendeu, né, se a gente colocar na cotação que está em média do bezerro com dados da Scott de 2.500, ele teria 1 milhão de faturamento. Então, se eu pegar o que eu poupei entre os dois sistemas, né, e colocar isso na cotação que tem a mais recente que a gente usou da União Europeia, só convertir para reais, daí é cerca de R$311. Então, colocando, né, multiplicando isso pelo que eu poupei, daria cerca de 450 mil. Então, isso equivale a 43%, em média, né, do faturamento do bezerro. Então, assim, seria uma renda a mais para esse produtor. Então, a gente está juntando os sistemas. Tem a parte produtiva, operacional, que a ETF, né, favorece muito, muito bem, já está muito bem estabelecido. Né, os pacotes tecnológicos estão bem consolidados. E essa nova área, né, seria uma parte a ser explorada, que pode ser positiva para ele, e porque também empresas vão, né, a gente, por exemplo, na União Europeia, eles têm uma cotação já que a empresa precisa cumprir. Então, ele tem aquilo de gás, né, de CO2 que ele pode emitir. Então, se ele não tem, ele vai ter que comprar. Quem pode vender? Quem tem excedente, né, no caso, seria uma possibilidade para o produtor, nesse caso. E tem uma coisa interessante que é recente, saiu uma notícia aí que é para qualquer área. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai colocar à disposição de qualquer atividade que emita menos, vamos dizer assim, de uma maneira geral, eles colocaram à disposição, eles colocaram 100 milhões de reais, vão colocar até 300 milhões de reais. Por exemplo, um projeto que seja esse que você está dizendo, já tem financiamento disponível, mesmo que o mercado de carbono ainda não está bem acertado aqui no Brasil. Só para ninguém pensar que a técnica do IATF é um santo milagre, eu queria que você falasse um pouco que IATF, claro, você insemina um número enorme de fêmeas ao mesmo tempo, você programa quando vão nascer os bezerros, que isso até é citado no seu trabalho, né? As vantagens de nascer todo mundo perto do mesmo dia, deve ter uma festa de aniversário enorme, né? Mas a IATF, ela faz parte, mas não pode se esquecer genética, nutrição, bons tratos animais, né? Sei lá, bem-estar animal, tudo isso faz parte de um pacote, né? Não pensa aí, IATF resolve tudo, não é bem assim, né? É que quando a gente fala, geralmente o pessoal fala, então a IATF vai resolver todos os problemas. E realmente não é assim, ela é multifatorial. Quando a gente fala que um pacote bem consolidado, porque a gente tem, para chegar no protocolo que a gente usa hoje, foram vários estudos com muita repetibilidade, né, que mostrou que realmente funciona em diferentes cenários. Que o Brasil, do norte ao sul, são realidades bem diferentes. Em todos os estados, né, em todos os estudos que foram feitos, a gente teve repetibilidade. Então, assim, funciona, né, em todos os locais, né, bem tropicalizado. Mas tem influência externa. Então, como a gente comentou um pouquinho, a parte genética é uma parte positiva, né, que entra, né, com sêmen de touro de alta fertilidade. Então, a própria escolha do sêmen que vai ser utilizado vai interferir nos resultados, né, e coisas mais ali do cotidiano. Quem vai inseminar, então o inseminador, se não está num dia bom, você já não pode ter um resultado tão bom. Né, outras influências, a parte nutricional, né, então se a gente trabalha com os animais e direciona esses animais para um piquete ruim, né, de pasto mais degradado, que eles estão nesse período, né, pós-inseminação, que vai ter um reconhecimento materno, é um período crítico. Então, se você direciona esses animais para uma má nutrição, o resultado possivelmente vai cair. Né? Então, doenças contagiosas, né, que a gente pode ter perda gestacional. Né? A gente fez um trabalho até de um outro aluno do professor Pietro também, do Fábio, que a gente analisou um banco de dados muito grande e o que muda na própria fazenda. Você tem um ano, você tem um resultado, no ano seguinte você tem outro, por conta de interferência de clima,
né? Então, a gente tem diversos fatores que influenciam no resultado. Então, o que a gente tem que fazer é ter uma consultoria, né, bem assertiva, bem completa, para falar, olha, a gente tem que controlar o máximo de variações possíveis para a gente colher um bom resultado. Mas fazendo, né, o básico, não é nada complexo também, fazendo o básico bem feito, né, a gente consegue ter bons resultados. Então, assim, não é difícil também, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Tá certo. Vamos a um intervalinho, eu converso com Vamos a lá. pesquisadora da Universidade de São Paulo, da USP, Laís Abreu. A gente volta já já, o assunto é bom demais, hein? Até já. Ok, estou de volta. O programa é Mercado Futuro. Hoje a conversa com a pesquisadora da USP, Laís Abreu, que fez um trabalho muito interessante, mostrando os resultados numa questão que é a mais importante hoje para o Brasil. O Brasil exporta para mais de 140, 150 países carne bovina. E a pecuária de corte tem sido, eu nem acho que é tão justamente assim, mas acusada de provocar gases de efeito de estufa. Quando você lê alguma coisa aí de alguma entidade dessas tantas que tem por aí, dizem que para produzir 1 quilo de carne, o bovino bebe 40 mil litros de água, que o óxido nitroso é uma destruição de lençol freático, enfim, a gente ouve de tudo, né? Mas hoje nós vamos falar desse estudo da professora, da Laís, da pesquisadora, que ela demonstrou com números, com uma pesquisa, a diferença positiva que o uso da tecnologia IATF traz para o pecuarista, além de reduzir os efeitos do gás estufa, né? E tem alguns números muito interessantes que a Laís vai contar para a gente aí. Primeiro o número que chama a atenção é que para você produzir 400 bezerros, não é isso? Isso. 800 bezerros, 800 sendo 400 machos para negociação ao mercado, né? Com tecnologia, você precisa de um número muito menor de animais do que sem tecnologia. Mas ela tem outros números interessantes que ela sabe que são relevantes e que ela vai contar para mim e para vocês. Laís, vamos lá. Bom, O que então, você destaca aí? Só para a gente pegar esse sistema que a gente já veio comentando. Então, a gente partiu do sistema com tecnologia 1.000 matrizes, do sistema sem tecnologia 1.335. Então, a gente já parte de uma diferença para ter a mesma produção de bezerros. E como que eu estou regulando isso? Com base nas taxas que a gente tem nessa fazenda real, mas também no banco de dados, uma vasta literatura. Então, quando a gente utiliza a IATF, a gente consegue ter melhores taxas no sentido de que, primeiro, né, uma menor idade ao primeiro parto. Então, no nosso sistema, a gente considera 24 meses, enquanto no outro seriam 46 meses. E taxa de desmama, nós consideramos 80%, enquanto o nosso sistema seria 60%. Então, assim, são dados bem palpáveis, né? Para quem tiver mais dúvidas, a gente tem bastante informação sobre isso. Então, na parte para a produção de bezerros. No sistema sem a tecnologia, eu preciso de 1.200 novilhas, né, para produzir esses 800 bezerros que vão se tornar 400 que vão ao mercado. Enquanto no sistema com IATF seria 400. Então, assim, só para mostrar a eficiência do processo, para o animal não precisar ficar tanto tempo na fazenda para se tornar gestante e gerar, né, uma maior produção de bezerros. E lá na frente, quando a gente vai colocar isso em resultado, só para compartilhar um pouco da quantidade de toneladas CO2 equivalente ano de cada produção. Então, foram 3.714 toneladas do trabalho do projeto sem tecnologia e foi 1.403 toneladas. Então, é uma diferença, né, considerável. Então, no final, né, quando a gente fez essa diferença, a gente encontrou aquele resultado positivo, que poderia ser a geração de crédito para o produtor. E aí, falando um pouquinho da área também, né, que a gente veio comentando, a redução de ocupação de área de um sistema para o outro foi de menos 37% do grupo que utiliza a tecnologia. Então, isso é bastante positivo. Sim, até porque o Brasil é reconhecido, né, conhecido como isso que vocês chamam de unidade animal, né? Praticamente tem gente que ainda está naquela de um animal por hectare, e tem gente que tem 8, 10, sei lá quantos. Até nesse sentido, o estudo de vocês dá uma bela sinalização, né? Porque quando a gente considerou
Porque é fácil falar que a gente trabalhou com várias categorias, mas como que a gente fez isso? A gente considera realmente a unidade animal de cada um. Então, o bezerro a gente considerou 0,3, as novilhas, conforme a categoria, foi 0,7, 0,8, 0,9 e vaca 0,1. Então, assim, foi tudo, né, bem direcionado para a ocupação, para a gente ter uma informação mais real, né, da ocupação por área. E, assim, não fica visível, na verdade, né, que é muito mais positivo você trabalhar com esse incremento para usar menos espaço. E já que a cria ocupa 70% do que a gente tem de pastagens, né, por que não ser mais eficiente se a gente tem essa possibilidade? Na verdade, eu entendo, né? Eu tenho uma das minhas tarefas é simplificar as coisas. Quer dizer, você, seguindo essa tua pesquisa, o Brasil já tem uma área enorme do que chamam aí, ninguém sabe bem quanto, mas de pastagem degradada. O que teu estudo mostra, uma das janelas, é que você pode usar bem menos área e ter uma produção melhor, além de ter, que é uma parte que me chamou a atenção, esses 400 bezerros aí para vender, né? Quer dizer, você ainda acrescenta renda ao pecuarista. Eu queria falar um pouco sobre os valores do carbono na União Europeia, porque acho que esses números você ainda não disse. Mas no primeiro bloco a conversa está muito animada, eu não olho para o relógio. Passou um pouquinho, eu vou dar um outro intervalo agora, a gente já vai para o último bloco, tá bom, Laís? Tá, joia. Eu converso com a pesquisadora da USP, Laís Abreu, contando para a gente uma pesquisa muitíssimo interessante. Eu tenho certeza que os pecuaristas que assistirem aí essa entrevista da Laís vão se interessar, porque os números são muito interessantes. Mas nós vamos no intervalo e voltamos já já. Até já. Ok, eu converso hoje com a pesquisadora Laís Abreu, da Universidade de São Paulo, fez um trabalho aí com pecuária, carbono, gás de efeito de estufa, está explicando para a gente. E o mercado europeu para esse mercado de carbono já é bem regulamentado. No Brasil ainda não, está caminhando aos poucos, mas a Laís pegou aí os valores lá do carbono na União Europeia e transformou em reais para a gente ter uma ideia do que esse estudo que ela fez proporcionaria, né, em termos de financeiro. Isso vai para o produtor, né, me parece, não é isso, Laís? Isso. Então, só para a gente quantificar isso, né, para tornar um pouco mais palpáveis os dados, né? Então, nós pegamos os dados da União Europeia, porque foi a primeira bolsa, é a mais antiga já, né, estabelecida no mercado, acho que desde 2015 eles já estão em atuação, e começou com valores relativamente baixos e veio aumentando, principalmente, né, nesses 2 últimos anos. Então, a gente considerou, o último valor que nós analisamos foi início do ano, então estava na casa dos 52, algumas fontes davam 52 a 60 euros por tonelada de carbono. Então, a gente utilizou essa base para cálculo, a gente converteu para dólar, no estudo que nós fizemos, nós apresentamos em dólar para ficar uma coisa mais globalizada, mas nesse dado que eu falei agora, por exemplo, da parte do faturamento, eu converti para reais, para ficar mais fácil para nós. Mas a gente trabalhou com essa quantidade, então, de 60 euros. Mas, se a gente olhar lá no início, estava na casa de 13, até menos. Então, realmente, deu um boom muito grande no valor de tonelada de carbono. E é um valor que seguramente daqui a um tempo vai ser negociado aqui no Brasil do mesmo jeito, né? Acreditamos que sim. Uhum. Agora, bom, a tua pesquisa, eu não sei, a fazenda que você utilizou em Lavínia é uma fazenda comum de pecuária ou é... Porque hoje, você pratica integração lavoura-pecuária e silvicultura, que também dá uma certa diferença, né, e tal. Era uma fazenda tradicional ou era uma fazenda com... É uma fazenda tradicional, ela representa a vantagem que essa fazenda tem. É que, como ela já utiliza inseminação há alguns anos, ela já está colhendo resultados positivos. Então, ela tem taxas de concepção de prenhez de 60 no início da estação. Então, assim, são resultados muito bons. Mas, como não é... A gente utilizou para o estudo mas sempre comparando com o banco que a gente tem, a gente tem banco de fazendas no Brasil todo. Então, essa diferença de idade primeiro parto e desmame, né, de 60 para 80,
de 48 para 24, ela é real. Então, assim, nós utilizamos que é a base que tem nessa fazenda também. Mas não tem integração lá, mas é uma fazenda que já é bem manejada, porque quando você começa a investir em tecnologia e colher melhores resultados, a tendência é você querer melhorar sempre mais. Então, assim, ela já é uma fazenda muito boa hoje, mas ela não fica fora, né? Esses dados não ficam superestimados de forma geral, né, para outras fazendas no Brasil. Uhum. E esse teu estudo vai ter continuação aí ou vai ficar por aí? Qual é o próximo passo? Bom, Next esse foi step. Next Steps. Esse foi um pontapé mesmo, acho que a gente viu como que a gente poderia auxiliar, né, realmente a sociedade utilizando a reprodução na produção de bovinos. Então, a gente está com outro estudo em andamento, que são a elaboração de ciclos de vida do carbono em fazendas de corte de leite no Brasil todo. Então, eu já estou rodando, né, as fazendas, a gente tem alguns parceiros, né, para poder contabilizar, né, encontrar realmente qual que é a produção, os maiores gargalos, né? Então, se algo nutricional, algo na produção de dejetos, né? Então, isso para corte de leite no Brasil todo. Então, a gente vai ter um perfil e, ao final, a ideia é fazer um benchmarking para a gente ver como que as fazendas estão localizadas. A gente vai dar um relatório individualizado para as fazendas, mas para nortear um pouco esse cenário e tentar ajudar um pouco também, né? Como que o mercado vai se instalar, qual que é o perfil de fazendas que a gente tem. Então, é um estudo que a gente está dando sequência agora já. É totalmente diferente, né? Pecuária de corte e pecuária de leite, né? Totalmente, É outra conversa, né? Sim. Porque no leite tem gente que a vaca quase fica confinada o tempo inteiro, né? Não sei como é que chama, mas enfim, vai um pouco ao pasto só para dar uma passeada e tal. É outra conversa, né? E esse É. estudo, por exemplo, teu, ele pode, por exemplo, ser aplicado em qualquer tamanho, né? Porque tem gente que tem Pode. aí 10, 50 mil cabeças e tal, né? Porque aí daria um resultado estonteante em termos Não. financeiros, né? A Você sabe, metodologia é para todo mundo. sabe o que eu acho? Se você quiser, você comenta, né? É que a, a pecuária de corte brasileira, bem manejada ou com tecnologia, ela, ela apresenta resultados absolutamente surpreendentes, apesar dos ciclos, porque a pecuária no Brasil tem ciclo, né? O Sim, preço do bezerro cai, e abatem vaca. Aí o preço do bezerro sobe e seguram a vaca, né, a fêmea. sim. E mesmo com esses ciclos, dá para você manter uma pecuária usando como fala no interior, né, chique no último, usar a melhor tecnologia possível, né? É possível isso, independente dos ciclos, né? É possível e também tem a questão de estratégia, né? Se, às vezes você tem que segurar um pouco mais do ponto de vista financeiro, ó, não consigo investir tanto nisso agora, mas investe numa nutrição melhor, até porque a gente está falando de toda essa melhora, né? Por exemplo, economiza pastagem. Mas é óbvio que que tem que ter uma preocupação em melhorar pasto, porque, né, suplementação é extremamente importante, né? Podendo associar é excelente, mas é um suplemento, né? Não é a principal fonte, tá? A gente tem que cuidar das pastagens, sim, então tudo isso tem que entrar na conta e vai fazer parte dos próximos dados também, né? Do experimento em geral. Pastagem é cultura, segundo um pecuarista que eu conheço. Tem que adubar, tem que analisar o solo, não é isso? É por aí, Não né? é só querer tirar e cobrar do animal que não está sendo produtivo, né? Você tem que dar condições para ele te dar um retorno, né? Então, é um investimento que você aplica na fazenda, que é uma empresa, e você vai conseguir colher à medida que você vai fornecendo subsídio para isso. Tem um investimento que parece alto no começo, mas lá no final, os resultados vão se pagando, né? Você falou aí durante um dos blocos sobre quando você, com IATF, protocolo aí conhecido, qual é a taxa de retorno? Quando você insemina 1.000 vacas, 1.000 fêmeas, por exemplo, a A média no gente, Brasil. a gente tem um cálculo recente, por exemplo, a cada R$ 1 investido, pode mudar um pouco porque a gente fez esse cálculo, acho que tem um pouco mais de 6 meses, mas seria 7,60 de retorno. Então, assim, olha o investimento que você tem usando a tecnologia, né? Que outra possibilidade de investimento em banco, né, no básico, e você consegue ter esse retorno. Então, hoje, né, muito por conta dos valores que estão, né, bezerro e tudo mais, você consegue ter um retorno muito alto. Então, diminuiu muito, né, de 2002 para cá o custo da prenhez, porque a tecnologia, além de ter evoluído mais, o custo no retorno do próprio animal na venda também foi muito valorizado.
Não, e sem contar, o que me chama muito a atenção é essa coisa de você inseminar o animal com 20 meses, 24 meses, até menos, né? Você E consegue isso, encurtar muito, né? isso em termos de economia é absurdo, é uma coisa grandiosa mesmo. E a ATF no Brasil vai bem obrigado, né? Vai bem, Todo ano, obrigado. todo ano subindo mais, né? Cada ano mais. Só para a gente dar uma concluída. Mão de obra. Há mão de obra suficiente no Brasil para a prática da EATF, porque não, não existe nada fácil. É Sim, fácil depois que a gente sabe. Existe mão de obra para esses animais todos? falta mão de obra, falta gente a É campo mesmo. para conseguir inseminar mais. Quando a gente faz os cálculos, existem algumas variações, mas a gente considera, por exemplo, um veterinário que faça 3.500 inseminações. Eu conheço, né, parceiros que fazem 50 mil inseminações por ano. Então, assim, tem muita gente, poucas pessoas fazendo muito e ainda faltando, né, gente que está iniciando. Mas, né, resumindo a história, falta gente ainda para dar conta da demanda no mercado. E quanto mais pessoas estiverem especializadas na área, né, mais a gente consegue produzir também, mais inseminar. Olha que boa dica aqui que nós demos para quem está no campo, jovens que estão pensando no que fazer além de olhar o celular. Olha, tem aí uma profissão que parece que está com um caminho, um campo, uma avenida, né? Uma avenida Uma de avenida. várias pistas. Laís, nosso tempo acabou. Se você quiser acrescentar alguma coisa a mais que eu esqueci de falar ou de perguntar, você fica à vontade, a palavra é tua. Bom, então acho que mostrar um pouco dos nossos dados já foi bastante importante. A gente tem tudo isso, né, aberto ao público, se o pessoal tiver interesse. E o mais importante, né, a mensagem, acho que a gente discutiu bastante, né, bem assim do projeto, deu para entender bem o que eu queria passar, mas que nós estamos aqui para gerar conhecimento para a sociedade mesmo. A gente quer ajudar a pecuária a ser mais produtiva. Se a gente tem informação e tecnologia para isso, por que não utilizar? E mostrar como que a gente pode impactar também positivamente via ambiente, né, economicamente. Então, a gente tem que divulgar esses dados, sim, e que o pessoal conte com a gente, né? A gente está aí a campo, né, nas mídias, para poder ajudar, né, como for possível. A ideia é tornar uma pecuária mais sustentável, econômica e ambientalmente. Bom, e você falou que teu estudo está disponível, como é que faz para ler? Bom, então a gente teve ele publicado na DBO, né, então disponível para os assinantes por enquanto, tem uma versão na internet e vai ser publicado daqui a um mês, provavelmente em um site aberto. Então, a gente compartilha com vocês nas redes, né, via do Departamento da Reprodução da USP, a gente consegue colocar para todo mundo ter acesso. Muito bom. Laís, prazer te conhecer Prazer todo meu. virtualmente e espero que a gente volte a conversar, porque esse tema é fantástico. Eu, pelo menos, estou interessadíssimo nessas coisas. Eu vou me despedir do pessoal, mas você fica aí, não desliga não, que aí a gente despede fora do ar, tá bom? Tá, Gente, é joia. isso. O programa de hoje foi uma conversa muitíssimo interessante com a pesquisadora da USP. Eu nem perguntei, mas ela deve ser ou zootecnista ou veterinária. 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 Onde se formou. Eu formei Agora, na Federal do Tocantins. esta é sua vida. É. Federal do Tocantins, você é do Tocantins? Eu sou goiana, mas a minha família mudou para o Tocantins. Eu estava prestando vestibular e eu decidi ficar por lá. Ah, que beleza. É. Olha aí, pessoal do Tocantins. Bem, então é isso. Conversei com a veterinária Laís Abreu, ela é pesquisadora da USP, apresenta um trabalho aí que vocês vão ver e vão aproveitar. A semana que vem tem mais. Obrigado pela atenção e até lá.